Como escalar agentes de IA com qualidade, ROI e segurança? Eu sou Bruno Lauter Jung, editor da Tenside, e estou aqui com duas feras do setor para falar de um assunto tão importante e acho que é uma das principais pautas da Febraban Tech, que é onde a gente está hoje, né? Bom, para começar, Gabriel, queria que você puxasse um pouquinho esse assunto, como tem sido essa aplicação dentro do BV e justamente contasse um pouquinho desse case aí com a Jabuti. Legal, obrigado Bruno. Eu sou Gabriel Lima, Head de IA do BV, e a gente tem uma história já que está ficando longa, né? Com a Jabuti. A gente está aqui desde 2024 trabalhando na IA conversacional aí com o Cecílio e com o time dele, e ao longo do tempo a gente notou que teve é aquela história, né? Tirar da inércia é sempre mais difícil, né? Então a gente passou um tempo, né? Que foi longo, angustiante, né? Tirando da inércia, mas depois que a gente tirou da inércia, a gente notou que a gente deu um solavanco de crescimento bastante importante. Então, teve um dado período aí de trimestre que a gente saiu de algumas centenas ou milhares de clientes para quase toda a base, e agora a gente está com todo o atendimento do pós-venda veicular com o Jabuti, né, entre outros canais, mas é um canal bastante importante. O que eu posso falar de interessante nessa experiência toda? Acho que a primeira coisa que é importante saber é a experiência do cliente, medida por CSAT e outros indicadores, tem se mostrado mais positiva com o uso da IA do que com o próprio humano, né? Por outro lado, para não falar também só do lado positivo, a gente tem enfrentado ao longo do tempo a dificuldade de curar dados e manter a informação atualizada, manter essa informação viável. E nisso o Cecílio tem ajudado a gente bastante, né? Eu acho que ele pode falar um pouco mais do que a gente tem feito, do que a gente tem feito em conjunto lá como curadoria, que tem uma parte importante que é a parte humana, né, das pessoas cuidando, olhando isso tudo mais, mas se não tiver tecnologia por trás, a coisa não acontece, né? Sim. Eu sou o Cecílio, né, fundador e CEO da Jabuti. É uma parceria de muito carinho, assim, e eu vejo que é muito importante quando uma startup tem um primeiro cliente que acredita no produto, né? Então, a gente já se conhecia, né? Tem uma credibilidade que vem de longe aí de trabalhar em mercado financeiro, então aquela história, sabe que o ponto de partida é sério. Mas tinha uma confiança grande, inclusive a gente ganhou um prêmio de inovação, né, daquela 100 Open Startups, estamos na final, porque o produto, quando a gente começou, ele não estava finalizado, Bruno. A gente foi criando, né? Ao invés de eu ter uma equipe de produto pensando as features, a gente foi criando o produto conforme as necessidades do BV, foi isso mesmo. Inclusive no primeiro ano a gente fez um combinado, né, de exclusividade. Eu não poderia, né, vender para nenhuma outra empresa do mesmo setor de financiamento de veículos e cartões, enquanto a gente não escalasse, tá? Então realmente é uma parceria forte, é uma parceria combinada. E aí pensando na curadoria, o primeiro desafio que a gente teve, que eu lembro, a área de atendimento, ela tem as informações de todas as áreas de negócio de um banco. Então, imagina, a área ela tem informação do produto de financiamento A, financiamento solar, cartões, etc. E só a curadoria disso tinha uma área inteira tomando conta. Quando você vai colocar na IA, você não pode aprendizado também. Até uma anedota disso, né? A gente tinha uma das regras essa IA faz atendimento, né? O agente da Jabuti de atendimento faz só atendimento, não pode simular. O primeiro incidente que a gente teve, um cliente, né, era uma base pequena que a gente tombou de uma primeira agência, o cliente ficou insistindo, não, mas e tem muito isso, né? Eu percebi clientes do BV tem uma característica bonitinha que é assim, os avós fazem financiamento para os netos. E claramente, não pode mostrar, né, mas nos logs a gente viu que era o senhor, assim, sabe? Ele perguntou as coisas do financiamento dele e falou, não, eu entendi. Ele falou, infelizmente eu não posso simular para o senhor. Não, então, mas se eu te falar, se fosse um carro tal, e deu todos os dados, assim. A IA foi lá e simulou. E não estava errado, mas ela simulou. A gente, meu Deus do céu, né? A gente até falou, isso chama de alucinação ou não? Lá no comecinho, né? Começamos a vasculhar, Bruno, de onde que veio essa simulação, porque não tinha API, não tinha nada. Um dos textos que a gente colocou estáticos era uma campanha de marketing. E a gente pôs do jeito que estava.
2 linhas, ela dava um exemplo do financiamento. Sabe, por exemplo, você pode financiar até 70%, sabe um dizer desse? Se tem um exemplo, a IA vai lá, extrapola e ganha feature de simular. Se você tem um dado que vaza, tem um CPF ali, você está fazendo vazamento, problema de privacidade de LGPD. Se o texto está tóxico, muitas vezes um texto cínico é tóxico, sabe? Então, se é um texto anedótico, se é uma entrevista, alguma coisa, o texto está tóxico, o agente pode ter sido construído fofinho. Ele fica tóxico, começa a tratar mal o cliente. Então, acho que a primeira ferramenta que nasceu conjunta, que hoje é parte do nosso produto, que a gente chama de Epaminondas, é o nome. É uma IA que pega o dado estático e faz toda a validação de Responsible AI. Trabalho com o time da Priscila, de dados, né, muito forte. Né? Então, o que a gente fez? A gente criou essa camada de segurança. Antes de treinar o modelo, a gente passa e guarda esse dado, que é um dado, vamos dizer assim, que está pronto para ser treinado e consumido por IA. No BV, dentro da parceria, ele pode ser consumido pela Jabuti, mas ele pode ser consumido por uma outra IA lá dentro, usando alguma outro modelo, tá? Isso, para mim, já foi uma inovação gigantesca. É um grande segredo, é um grande diferencial nosso. Daí, depois, a gente foi evoluindo outras coisas, que exatamente foi ajudando a fazer a qualidade aumentar. Né? Nós estamos 2 anos em produção, é muito aprendizado, e hoje eu acho que a gente está meio a meio, colocando features novas e metade fazendo melhoria contínua, sabe? Deixando cada vez mais perfeito. Eu não sei, falei demais. Né? Perfeito, Cecília. Eu acho que você trouxe alguns insights poderosos, digamos assim. O primeiro é justamente dos cuidados que a gente tem que ter na hora de escalar a IA agêntica. A gente entende que a curva de adoção, isso já foi apresentado diversas vezes para a gente, não é nenhuma novidade para ninguém. A curva de adoção de IA generativa é muito maior do que qualquer tecnologia que a gente já tenha visto na história. Então, existe uma pressa, existe uma ansiedade pelo uso da tecnologia, porque muitas empresas já têm os seus use cases e todo mundo quer fazer igual, mas existe também um certo perigo. A gente falou como escalar com qualidade, aí você trouxe justamente o perigo da gente deixar um negocinho ali errado e de repente, num detalhe, o agente acabar perdendo essa qualidade, sendo grosseiro. Né? A gente não quer que um chatbot de atendimento corra o risco de ser grosseiro com o cliente, entendeu? Mas a gente também falou de 2 coisas importantes que a gente trouxe ontem, mas eu acho que, mais uma vez, vale frisar, que é a segurança no vazamento de dados que você já adiantou pra gente, e principalmente, acho que o terror do mercado, que é o uso de tokens, né? Então isso tem sido um grande desafio e talvez a grande chave nesse começo de uso, né? E aí, justamente, das 2 perspectivas, eu queria entender dentro de casa hoje, dentro do BV, como que tem funcionado até de modo geral com relação aos tokens, porque a gente se deparou com empresas que estouraram a verba dos últimos 12 meses num trimestre, a gente se deparou com outras empresas colocando meta de gastos de tokens. Então, como que está sendo essa gestão aí dentro do BV? Nossa, que pergunta bacana, Bruno. A gente, no BV, a gente tem sido muito feliz em conseguir resultados com IA. Pra você ter uma ideia, a gente hoje conseguiu de resultado financeiro no ano o equivalente a 20% de todo o meu investimento anual em change. Eu consegui recuperar com o uso de IA esse benefício. Mas como é que a gente faz, né? Primeiro, tudo que a gente faz no BV tem um business case. O Cecílio sabe o quanto tempo levou para a gente escalar no atendimento, porque a gente queria ter muita certeza de que realmente ia se pagar, que eu estava trocando atendimento pelas APS ou substituindo em parte o atendimento pelas APS, mas que eu ia ter condição de pagar pelo serviço novo. Na ocasião, na época, quando a gente começou, eu lembro que a gente até falava coisas do tipo, puxa, a IA vai ser muito parecido com o início do atendimento via WhatsApp. Porque não sei se você sabe, mas o início do atendimento via WhatsApp para as empresas em geral, ele era deficitário. Ele era mais caro do que o atendimento regular, mas todo mundo foi nessa. A gente até topou até certo ponto, mas a ideia não era que fosse mais caro, que pelo menos empatasse. Então levamos um tempão montando business case e chegando a essa conta. Então,
aprendemos um montão com a experiência que a gente teve com o Jabuti, como é que a gente calcula o uso de token, como é que a gente calibra a conversa, porque uma coisa que a gente falava no começo era o seguinte, né? Imagina você, né, ter um brinquedo novo, né? É um atendente, você pode falar, né? As primeiras experiências eu brincava, né? O cliente mandava os Lusíadas pro atendente e a gente começou a trabalhar em filtragem para não passar tudo isso para LLM, para resolver algumas coisas no âmbito da própria plataforma e não ir adiante, e também colocar filtros para a conversa ficar mais curta. Então, do ponto de vista conversacional, teve uma jornada enorme que a gente, junto com a Jabuti, trilhou e teve tecnologia, mas além da tecnologia, principal e fundamental foram as áreas de negócio entenderem esse papel de garantir que o texto tóxico não está lá, que as promoções que eu vou estar mencionando na informação que está para a gente, elas estão vigentes ainda, né? Que é a curadoria do dado, né? Então isso tudo tem a ver com a jornada do conversacional. Pensando em IA de um modo geral, como é que a gente faz no BV? Primeiro tudo tem que ter um business case, tem que se provar. Não temos IA para todo mundo. Então, não é todo funcionário do BV que tem um Copilot, por exemplo. Quem tem Copilot, quem tem Gemini? São as pessoas que têm um objetivo de negócio muito claro, tem um benefício em cima daquilo. E tudo isso, a gente tem um programa de transformação de IA bem grande dentro do BV que eu lidero, tem o meu par em finanças, que está coletando os business cases e acompanhando, e mês a mês a gente está acompanhando a recuperação daqueles business cases, e se não recupera, isso está na meta dos executivos. Então, eu acho que essa gestão, no nosso caso, eu posso dizer com orgulho, no último ano e meio, eu acho que a gente estourou uma vez, foi com você, né? Mas a gente pagou, né? Estourou uma vez o que a gente tinha previsto e foi assim, cara, 0,2% do que a gente tinha previsto, e aprendemos e corrigimos, porque ali a gente tem muita gestão sobre isso. Então tem um trabalho de FinOps importante que está acompanhando o tempo todo quando a gente está consumindo token. O consumo de token ele é rateado entre as áreas, então se você consumir mais token do que você deveria, você vai estar ofendendo o seu resultado, né? Então, de um modo geral, a gente tem um trabalho de austeridade financeira e um trabalho de curadoria, que é um pouco do que o Cicinho falou, que é muito importante. Que não só para o dado estar curado, mas também para a conversa não ter uma barça lá de conversa entre o cliente e o agente, para a conversa ser... E a gente começou a trabalhar em algumas coisas, do tipo, você fala é mais do que empatia, né? É ter o agente entendendo o contexto do cliente. Então, por exemplo, a gente começou a perceber que às vezes as pessoas ligavam ou eram abordadas num momento que ela estava exasperada para ter um resultado. A gente foi ajustando o prompt para nessas situações o agente não ficar com rodeios. Ele vai direto ao ponto. Por outro lado, tem gente que quer conversar um pouco mais, mas você tem que mediar isso. Você sabe que, de um modo geral, olhando os agentes hoje, o nosso atendimento, eu diria que 9 entre 10 clientes começam informados de que estão falando com a gente e terminam sem ter essa noção. Porque até Deus lhe abençoe, a gente já ouviu em chamado, né? Então, cara, eu acho que é austeridade e uma preparação humana aliada à tecnologia muito forte para controlar, porque senão, eu não sei você, eu pergunto tudo para as IAs que eu tenho no meu celular. Imagina você ter isso num banco, né? Então tem que ter um trabalho importante de curadoria e tecnologia e austeridade. Uma coisa que eu gosto muito, tem duas anedotas de uso de tokens que foi aprendizado conjunto, né? E isso é importante, gente, porque acho que um primeiro cliente onde você escala tem uma transferência de conhecimento de cá para lá, de lá para cá, né? Por exemplo, quando a gente fez as camadas de segurança, não pode falar de política, de religião. Isso não é óbvio fazer essa camada, não é óbvio, é difícil. Vocês colocaram, né, o time de segurança, controles internos, auditoria, a gente tinha umas 35 pessoas tentando quebrar. O que isso me faz? Faz em uma semana fazer a melhor camada de segurança do mercado. A anedota, tem duas anedotas que eu gosto de contar, que foi uma é com a AWS, que não sei se é esse caso aí, mas eu não sabia, você não veio puxar minha orelha. Né? Porque a gente precisava fazer um teste de carga. É natural de sistemas, da engenharia de sistemas, você fazer um teste de carga antes
escalar para milhões de clientes, né? E aí tem um problema das startups que também ninguém fala, Bruno, é que a AWS, Google, Microsoft guardam as cotas de token e de GPU para os grandes bancos, para os grandes clientes. A startup não é o grande banco nem o grande cliente. Eu não tenho cota para fazer isso. Tem jeito? Tem jeito. Então, por exemplo, você pode multiplicar o número de contas com uma automação e aí você multiplica a cota. Mas tem uma gestão em cima disso que é ninja. Pouca gente no mundo sabe fazer isso. A gente sabe. Meu sócio, meu co-founder sabe, o Thales. Então precisava fazer o teste de carga. Lembra? Vocês queriam que chegasse a 100 TPS com transacional. Então ficou caro. Né? Eu falei, tem que ser minutos, porque vai torrar token, vai gastar água no mundo. Assim, e tal. Mas era importante. A gente também queria ver isso acontecer. Né? Um smoke test mesmo. Tá? E aí a gente fez. A gente fez um teste do meu lado, que eu que investi. E depois a gente fez o teste oficial, que eu falei gravado e televisionado, né? Que todo mundo estava olhando, que aí o BV que pagou, tá certo? Então foi 2 vezes. Passou uma semana, a minha executiva de conta da AWS me liga gritando assim: o que você fez? O que foi? Eu falei: o quê? Tem um gringo gritando comigo aqui do telefone, o que é essa startup? Mas o que foi? Qual é o problema? A automação que a gente fez não apareceu, a gente fez tudo certinho. A gente não pisou numa linha assim, ética de regra da AWS. Só que na hora de vir o billing, a gente criou 2.890 contas, então veio 2.800 contas billing pra gente pagar boleto separado. E aí o cara de billing ficou puto, achou que era erro, deu problema no mundo, assim, chamou atenção, né? Aí eu falei, vocês não deram a cota, a gente deu um jeito, né? Eu brinco que eu ganhei a cota, hoje eu tenho a cota de banco grande, né? Então essa é a primeira anedota. O que o gringo estava gritando com ela? Porque a gente entrou na reunião. Falou assim, por que vocês gastaram a cota da final do Super Bowl? É uma anedota boa, para guardar para a história da Jabuti. Então essa foi um dia que... Mas foi importante, deu aquela segurança. Pode vir, né? Milhares de clientes por dia. Só transacionais que mexem no sistema Core, a gente tem em média 350 mil transacionais, fora o informacional e mar aberto, né? Lá no BV. Então isso dá uma robustez, mas a gente criou juntos essa história, né? A segunda anedota é o seguinte, o pessoal briga comigo, Bruno. Eu não gosto do MCP. Mas por quê? É ótimo usar MCP é lindo de morrer, ele é candidato a ser o protocolo de interoperabilidade. Né, para quem não é tão técnico, criaram um Esperanto, uma língua que, se todo mundo falar, eu colaboro com você, eu colaboro com outro agente, eu chamo uma API, uma integração pronta, etc. Certo? Mas gasta token pra caramba. Quando a gente fez as contas, não ia parar de pé. Então existem outras técnicas de integração. Hoje a Jabuti, cada integração que a gente fez com sistemas core do BV, que eu acho que já está em 80%, né? Agora estamos fazendo a parte de pagamentos. Conforme a gente integra, a gente põe um componente na prateleira que a gente reusa em qualquer agente, em qualquer novo produto. E aí, como arquitetos que fomos, né? Somos, não tem jeito de deixar de ser, fica pensando no futuro, quando eu for criar novos produtos, os ingredientes estão guardados no lugar certo, assim, para ter reuso. Então não vou integrar de novo com o sistema core, né? Inclusive a gente tem planos, vocês já tinham me trucado se podia consumir essas tools por uma ou outra agente. Acho que pode, a gente pode ver como fazer isso. Se vai ser MCP ou não, né? Por enquanto não, porque gastaria token demais. Confesso que é até difícil falar depois de vocês, viu, gente? Porque muita coisa e realmente é muito legal essa trilha de conhecimento que a gente está construindo aqui, viu, Cecília? Acho incrível, convido todo mundo aí para assistir a primeira entrevista que a gente fez também. Mas para encerrar, Gabriel falou uma coisa que me chamou a atenção, que é com relação à parte de dados dos clientes. E aí eu queria fazer um contraponto com segurança, que foi o outro pilar que eu citei. Muitas empresas vêm para mim, análise de dados, pergunta tudo para o seu cliente, pergunta absolutamente tudo, porque se você conhece teu cliente, você personaliza o agente, hiperpersonalização, a venda converte. Mas daí,
toda vez, no primeiro semestre, eu tenho o Cyber Security Forum. Aí vem o CISO pra mim e fala, pelo amor de Deus, não guarda nenhuma informação, porque uma informação guardada é informação vazada. Então, como que a gente encontra o ponto perfeito do o quanto eu posso conhecer o meu cliente, o como eu posso conhecer, devo conhecê-lo, para que eu possa ter uma experiência hiper personalizada, porque todo mundo aqui gosta de ter como cliente final uma experiência hiper personalizada, onde a empresa conhece você, conhece seus gostos, sabe exatamente o que vender para você. Mas também ninguém aqui quer ter os dados sensíveis vazados, né? Como que a gente encontra esse ponto perfeito aí de dados, né? Que legal. Eu tenho uma... Cecílio fala de anedota, né? Eu gosto de usar aforismos, né? Eu costumo dizer que não tem nada de novo sob o sol. O que a IA em geral fez foi fazer com que muita coisa que a gente tinha um esforço muito grande para fazer, ela simplificasse, né? Qual que é o problema disso, né? É muito rápido fazer coisas boas, mas é muito rápido para fazer coisas ruins, né? Ou seja, hacking, coisas perversas, e fazer bobagem, né? Então, no final das contas, o ponto ótimo tá nas práticas que a gente já usa, né? Então, puxa, DLP tá aí para isso, né? Criptografia de dados em repouso, criptografia de dados em trânsito, permissionamento de acesso. Então, é muito sobre isso. Então, exemplo, né? Os agentes hoje, né? Eles atuam em nome do cliente que está conectado e somente o cliente está conectado. E boa parte da informação que é sensível, toda a informação que é sensível não é sequer sensibilizada, né? Então, é muito você não cair no afã de achar que porque a IA, né, vai fazer que alguma coisa magicamente vai acontecer e deixar de seguir os bons princípios. O Cecílio falou, somos arquitetos, então por cacuete a gente pensa na coisa de forma estruturada e a gente pensa da coisa de forma estruturada usando a tecnologia nova, mas baseada em princípios que já existem aí há um tempão. Porque no final das contas, se você deixar de seguir um princípio de criptografia qualquer, numa aplicação convencional, você tem um potencial, sei lá, digamos, de 1 para 100. Se você fizer isso numa plataforma agêntica, isso vai virar 1 para 1000, 1 para 10.000, porque a capacidade do agente de processar e de fazer coisas é muito maior do que o ser humano que está iterando com uma aplicação convencional. Então, na minha cabeça, ter boa fundamentação. Eu acho que o diferencial da Jabuti óbvio, tem o Thales, tem o Gabriel, tem todo um time, né? Mas a diferença da Jabuti é que ela vem de uma cabeça de arquiteto, a cabeça do Cecílio, que já vem pensando nisso de forma estruturada há muito tempo. Porque quando você pega... eu já fui conselheiro de muitas startups e tem startups e startups. Tem muita startup que é extreme cohorse, fazer e botar para frente. Chega um ponto que você encontra o ponto de ruptura justamente quando você quer escalar. A gente nunca teve isso porque sempre foi muito bem pensado. Pra você ter uma ideia, no ano passado a gente ganhou um concurso no MIT de segurança que o cara do MIT virou pra gente e falou, escuta, vocês precisam flexibilizar um pouco, porque tá muito seguro. E às vezes o agente tá até robótico, porque o Cecílio colocou guardrail antes, guardrail depois, então o agente só quadradinho ali, né? Mas, brincadeiras à parte, isso acontece por quê? Porque na cabeça do pessoal que tem um pouco mais de experiência, visão de arquiteto como a gente tem, não tem nada de novo sob o sol. Você tem que aplicar essas práticas que já existem há muito tempo a essa nova tecnologia. A computação é uma ciência muito jovem. Se pensar nas ciências, assim, que pegou fogo mesmo faz 40 anos, assim. É muito jovem. Então, de novo, a gente não pode jogar fora os aprendizados. Então, as disciplinas são as mesmas. Eu vou falar diferente, a mesma coisa que o Gabriel falou. Então, assim, pensar em segurança... E outra coisa que veio na minha cabeça quando você perguntou, porque a gente já tratou muito também em outra função de gestão de portfólio. Se você num banco olhar os riscos todos e alguém vier e falar assim, vamos mitigar todos os riscos, você não faz mais nada. Então você tem uma análise para fazer dos riscos que é assim, que riscos que eu já corro?
Vamos lá. Você corre um risco do fulano, o atendente está atendendo um telefonema aleatório. E é a sogra dele. Né? E a sogra dele liga e ele não se identifica, que é o Joãozinho, ela não reconheceu. E ela fala, então eu tenho esse financiamento que eu fiz pro meu sobrinho, né? Ninguém sabe, tal, não sei o que, tal. Ele acabou de ter acesso a um dado, ele é uma pessoa, um ser humano. Você já não corre o risco dele ir no boteco e falar, cara, a mãe da minha esposa tem um financiamento escondido? Já corre esse risco, certo? Então o risco no processo, ele já existe. Quando você trabalha com mobile, quando eu trago lá do sistema core o seu saldo, as suas informações, né? Você pode até pôr mascarado, mas não está ali no seu celular local. Então você não transportou o dado de lá para cá? Era bom que não tivesse guardado no servidor do aplicativo, mas que está guardado em algum lugar, tá. O dado está em algum lugar. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não tentar mitigar riscos que já existem, que a gente já corre. Então, quando é uma nova tecnologia, porque eu penso sempre isso, e você até estava comentando também no backstage, não, segurança é muito importante, é o filme de terror de todo mundo que trabalha com o mercado financeiro, é verdade. Todas as empresas, nós também, né? Qual é o cuidado que você tem que tomar? Para não dar atenção demais e não trabalhar com riscos que você não criou. Então, entendeu? Então, assim, você tem que equilibrar os riscos que já existem. Então, por exemplo, a Jabuti não guarda nenhum dado. Near real time é só para ficar mais barato. Em vez de ser na hora, até com 1,5 segundo de atraso, eu devolvo para o BV tudo o que acontece para o Data Lake. E eu apago na Jabuti. Eu só guardo uma sumarização que é da memória, para lembrar que você entrou, o que você fez, etc. Inclusive isso nós estamos tirando, nós estamos pondo para o CRM. Faz sentido, porque o CRM, que deveria saber tudo que você falou em todos os canais. Perfeito desenho de arquitetura, mas é uma jornada. Daqui a pouco não tem nada na Jabuti, ela é igual o aplicativo do celular que sem o servidor não é nada. Então isso vai evoluindo, entendeu? Mas a disciplina e o cuidado é o mesmo. Tem riscos novos? Tem. O risco de alucinação é muito sério. Essas camadas que o Gabriel falou, e eu falo assim, não acho que é genial, é simples o que a gente fez. A gente pôs uma camada na entrada, na porta da casa. Por quê? Porque tem um negócio chamado jailbreak, injection, que também é coisa velha, que a gente fazia com o banco de dados. Palavras que quebram LLM e tal. Eu testo todas as públicas e todas que a gente descobre e retroalimenta. A gente testa assuntos proibidos e palavras proibidas, né? Assuntos proibidos, suicídio, política, religião, né? E tal. Então não passa nem gasta token. Nem gasta, é um modelinho pequenininho que mata isso, no peito. Passou. Se por acaso eu tiver, como é um modelo estatístico, todo modelo estatístico tem um problema de alucinação, que é ele encontrar um caminho errado. Você fala a palavra em português, como que é? Vamos explodir este conceito. É decompor, certo? Mas em português vale, né? E se ele pegar o explodir e for para um lado de bomba? Lascou. Então o que a gente faz? A gente tem uma última camada, né, no Chain of Thoughts, que ele é uma cadeia de pensamentos. Ele consegue validar se está tóxico, se está preconceituoso. Antes de responder. Se o tempo está curto, porque é assíncrono, é WhatsApp, né, e-mail, meus canais e tal, eu refaço a transação. Então o cara, em vez de 4 segundos, recebeu em 6 segundos. Ninguém morre no WhatsApp. Está no digitando ainda. Mas olha o processamento que teve, barrou, voltou. Se o tempo está longo, a gente afina, a gente fala, não é culpa sua. Você perguntou direitinho, eu não consigo responder. Você poderia perguntar de novo? Só esse, tá vendo que isso é estratégia, não é computação, não é computação avançada, é simples. É requisito, pensamento de segurança. E a segurança o quê? Imagem. Um print de uma conversa preconceituosa, tudo pode prejudicar muito uma instituição financeira. Só isso deu a taxa nossa, porque eu acho que é nossa, de 0 alucinação na mão do cliente. Eu não tenho nenhum evento de alucinação na mão do cliente. Tem erro. E às vezes erra o nome de um produto, alguma coisa. Mas agora com a curadoria, zero. Mas porque fez essas camadas, né? E isso, por exemplo, me dá um custo, me dá um peso. Eu não consigo fazer ligação telefônica. Porque eu levo de 4 a 20 segundos. A minha tecnologia foi criada assim, mas é segura.
ela está 100% aderente. Daí eu acho que as jornadas de evolução de tecnologias, escolhas, para onde que a gente quer ir. Eu gosto de dormir à noite. Eu gosto de saber que a gente está atendendo milhares de pessoas e não tem um risco de imagem para o meu maior parceiro, o Banco BV. Bom, pessoal, eu queria muito agradecer o bate-papo que a gente teve aqui. É muito, muito gostoso contar um case real, e principalmente uma empresa que, nem você falou, trabalhamos com business cases. Então, acho que isso é fundamental para a audiência entender justamente como o mercado está usando. Bom, convido você, audiência, a acompanhar todas as outras entrevistas aqui dessa trilha que a gente está montando com a Jabuti. E muito obrigado, viu, pessoal?